Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Salmos 35 e verso 1. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Eu sou o pastor Ednei Biel e esse é o canal Fé em Ação. Se você é novo por aqui, eu quero te pedir um favor, para que se inscreva no nosso canal, para que possamos continuar produzindo conteúdos da Palavra de Deus que irão abençoar a você e a muitas pessoas. E hoje vamos examinarmos os Salmos 35. Vamos falar sobre quando pessoas nos perseguem. Agora, vamos ser sinceros, né? É uma coisa bem desagradável quando nós notamos que tem uma pessoa que está ali nos perseguindo e essa pessoa começa com provocações, né? Ter atitudes para nos aborrecer. Então, hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, o que nós devemos fazer. A palavra de Deus vai nos orientar como que nós devemos se portar diante de tal situação. A primeira lição que podemos extrair aqui do Salmo 35, verso 1, que o salmista ele está enfrentando essa situação desagradável de perseguição, né? Então nós vemos que o salmista Davi ele está sendo perseguido e tem pessoas ali tentando aborrecê-lo, tentando atrapalhar a sua vida, o provocando. Ele não vai entrar em contenda. Então, veja que coisa interessante. Ele está dizendo assim, ele está pedindo para Deus contender com essa pessoa. Peleja contra os que contra mim pelejam. Então, nós não podemos entrar no jogo dessa pessoa. Então, se você está vivendo essa situação, tem uma pessoa provocando você, tentando aborrecer você, você deve fugir disso aí. Não entra no jogo da pessoa, né? O certo é ignorar. Peça para Deus contender com essa pessoa, não seja você, porque nós não podemos pagar o mal por mal, não podemos ser vingativo, né? Porque a vingança é uma atribuição de Deus. Deus, ele fala na sua palavra, minha é a vingança. Então, nós devemos tomar, por exemplo, aqui, o salmista Davi. Ele não vai entrar em contenda, ele não vai brigar, né? Ele não vai pagar mal por mal. Ele está pedindo para Deus, Deus, contende contra os que contra mim contendem. Peleja contra os que contra mim pelejam. Continuando examinando aqui o Salmo 35, Davi agora ele vai relatar, nós vamos examinar alguns versos, não tem como a gente analisar o capítulo na sua totalidade, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o verso 7 diz assim que essas pessoas estão tramando contra Davi, estão abrindo cova, estão intentando até contra a sua própria vida, né? E ele diz assim no verso 7, tramam laços contra mim e sem causa. Você com certeza já viveu isso. De repente você já parou e pensou, puxa, mas eu não fiz nada para essa pessoa, né? Eu gostaria de saber o que eu fiz de errado. Daí eu poderia me consertar, mas eu vejo que essas pessoas estão me perseguindo e sem causa. E é isso que acontece. Davi está dizendo que essa perseguição, essas pessoas que o perseguem, estão tramando contra ele, abrindo até covas, intentando até contra sua própria vida. Quantas vezes nós não somos vítimas de trama e às vezes nós não ficamos nem sabendo, né? Mas pessoas que estão tramando contra nós, procurando falar mal de nós, nos difamando. Nós não precisamos se preocupar com isso, não perca o teu sono com isso. Saiba que Deus defende você e Deus cuida de você. Há pessoas que ficam preocupadas, né? Se inquietam se alguém está tentando prejudicar. Isso é fato, vai acontecer com todos nós. Então Davi ele diz, puxa, mas sem causa, e é fato, às vezes nós estamos sendo perseguidos e não sabemos o porquê disso, somos inocentes. Vamos avançando aqui, o verso 11, Davi diz assim, olha, levantam contra mim testemunhas que me arguem, né? Então, veja, as pessoas que nos perseguem, elas montam cenário, elas convidam outras pessoas
com testemunha contra nós. E Davi está dizendo assim, ó, testemunha que me acusam de coisas que eu não sei. Então, as pessoas, quando elas buscam aos nossos erros e não encontram, elas inventam, elas criam. São situações que Davi está passando e eu e você também passamos nessa vida. É lamentável, é uma coisa bem desagradável, isso nos incomoda, isso nos entristece, mas são coisas que nós devemos ser fortes para poder passar isso, porque tudo passa. Tudo tem um fim, né? Tudo tem um propósito também. Nós sabemos enfrentar essa situação de perseguições. E agora, do verso 12 ao 15, Davi, ele diz aqui que as pessoas que o perseguem são pessoas que estão pagando a ele, Davi, o bem com o mal. Então, Davi, ele havia feito o bem para essas pessoas e agora essas pessoas estão pagando com o mal. Talvez você já viveu isso, né? Você já passou por essa situação desagradável, aquela pessoa que você estende a mão, socorre, ajuda e de repente ela esquece desse favor e paga você com o mal. Isso é doído, né? Isso dói no nosso coração. Então o salmista Davi está passando por essa situação de receber o mal pelo bem que ele fez. E continuando examinando o verso 12 ao 15, nós vemos agora que as pessoas que estão perseguindo Davi eram pessoas que ele considerava como amigas. Então veja, pessoas falsas. Muitas vezes tem pessoas que nos arrodeiam, se fazem de nossos amigos, né? Mas se fazem de pessoas amigas, mas na verdade elas são pessoas falsas. São pessoas que estão se fingindo. Davi está vivendo essa situação. Eram pessoas que ele considerava como pessoas próximas, irmãos, irmãs, pessoas amigas, mas agora se voltam contra ele. E ele diz aqui que quando essas pessoas passaram pelo infortúnio, pelo revés da vida, Davi se condoeu com essas pessoas, se entristeceu, ele teve compaixão, orou por essas pessoas, jejuou por elas para que elas vencessem a situação difícil pela qual estavam passando, pelo vendaval da vida, e demonstrou todo apoio para que elas pudessem vencer. Só que quando Davi, teve as suas dificuldades, as suas tribulações, quando ele tropeçou, quando ele teve um golpe da vida, estas pessoas, elas se alegraram. O verso 15, então, nos diz que quando Davi tropeçou, Davi está dizendo que quando ele teve um erro, porque ninguém é perfeito, né? Não existe um ser humano perfeito. Então, Davi diz, quando eu tropecei, estas pessoas, elas não entenderam. Elas se reuniram e vieram contra Davi. Então, elas se esqueceram que Davi era amigo, elas se esqueceram do bem que Davi tinha feito por elas e vieram contra ele, se reuniram contra ele. Muitas vezes acontece conosco, o nosso inimigo, eles vêm contra nós e muitas vezes ele é mais forte que nós. E ele não vem sozinho, ele se reúne. Talvez você está sofrendo isso no teu trabalho, na tua igreja, se formam aquelas panelinhas e vêm contra você. Isso é uma obra do inimigo, isso é uma obra para entristecer você, para aborrecer você. Mas saiba de uma coisa, você vai vencer porque Deus é contigo. É bem verdade que é doído passar por essa situação. E se você está vivendo isso, eu entendo, né? Porque eu já passei por isso. E a gente vai passar. Isso são coisas da vida. Deus tem um propósito com isso. Mas o certo é que Deus é poderoso. Nós vemos no verso 10 que Davi ele glorifica Deus e diz assim, olha, quem é como Deus que livra o aflito daquele que é mais poderoso do que ele, que livra a pessoa daqueles que estão extorquindo, que estão ali pressionando, que estão ali prejudicando essa pessoa. Deus livra. Não há um Deus semelhante ao nosso Deus. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, se você está passando por essa situação, pessoas estão perseguindo você, é isso que você deve fazer. Você tem que pedir para Deus contender com essas pessoas.
Nós não podemos entrar em batalha, né? Não podemos apagar o fogo com gasolina, mas nós devemos se aquietar, né? E esperar que Deus vai se levantar ao nosso favor e vai nos defender, vai nos livrar das mãos daqueles que querem o nosso mal, que querem nos prejudicar. Porque essas pessoas, elas estão sendo usadas pelo adversário das nossas almas. É o próprio diabo que usa essas pessoas para nos aborrecer. Então, se você está vivendo essa situação de pessoas que estão perseguindo você, a regra é essa: nós não devemos fazer guerra, não devemos entrar em demanda, não devemos jogar o jogo dessas pessoas, né? Ceder às suas provocações, porque é isso que essas pessoas querem. Elas começam a nos provocar para ter algo contra nós. Certo é nós se aquietar, irmos para a oração e pedir para Deus contender, porque Deus vai contender contra essas pessoas. Deus vai contender, não será você, mas Deus vai sair ao teu socorro. Confia no Senhor, porque Ele vai livrar você dessas pessoas. Essas pessoas não são nada mais, nada menos que pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas que não gostam, não daquilo que você faz, não gostam de você, do teu jeito. Você me entende? Então, de repente você fica pensando assim: o que eu fiz? Não fiz nada de errado. Mas não é o que você fez, é você. Elas não gostam de você, do teu jeito não as agrada. Então, por isso que elas escolheram te perseguir. Mas busque a Deus socorro, conta para Deus, porque Deus vai contender com essas pessoas e vai livrar você destas pessoas. E você vai fazer que nem Davi, aqui no verso 27, ele diz assim que ele vai glorificar a Deus, ele vai louvar a Deus pela justiça, porque Deus é um Deus justo, ele retribui a cada um segundo as suas obras. Deus vai fazer justiça por você. Talvez você tenha sido vítima de muitas injustiças, mas Deus vai se levantar ao teu favor para te defender e fazer justiça para você. Ainda no verso 27 diz que Deus quer a tua prosperidade. Olha que coisa interessante. Se os invejosos querem a tua derrota, o teu fracasso, você é servo de Deus, você é uma serva de Deus e Deus quer a tua prosperidade. Por isso que Ele vai te livrar você das mãos dessas pessoas e vai fazer de você uma pessoa vencedora em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, dê a bênção e a vitória, Senhor, a essa pessoa que nos assiste. Talvez ela tenha sido vítima de perseguições, mas o Senhor é poderoso para defender e fazer dessa pessoa mais do que vencedora, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus justo. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Não saia desse vídeo sem se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo por aqui. Que a bênção de Deus esteja sobre você.